Voltando então, primeiro ano, continuando Roma, certo? Crise e fim da República, né? Um momento aí que tinha mais participação dos órgãos públicos, né? Do Senado, principalmente, do que uma figura em si, né? Agora, no Império, já já a gente vai ver, aí a figura do imperador, poder total, aí muda essa relação. Vai então, Gabriele Forgado. Diante dos conflitos sociais e políticos, o Estado passou a depender cada vez mais da força do Estado para controlar os territórios romanos e garantir a estabilidade da República. Os generais, vitoriosos nas campanhas militares, fortaleceram-se politicamente e, com isso, iniciou-se calma aí que eu me perdi. Iniciou-se uma imensa disputa política entre eles e os comandantes plebeus do grupo dos cavaleiros. Assim, generais como Mário e Sila conseguiram ascender ao poder no século I a.C., governando de forma autoritária. Muito importante, gente. Assim, se a gente está falando que está expandindo o território, ou seja, Roma está ganhando mais territórios, quem que começa a ter prestígio? Quem está conquistando, né? Quem está conquistando mais riquezas para o império. E quem que vão ser essas pessoas que vão estar conquistando? Generais. Quanto mais os generais vão vencendo essas campanhas militares, mais forte politicamente eles vão se tornando. Então, quem que vai se tornar o primeiro imperador de Roma? Um general que seja muito importante, né? Que tenha conquistado muitas terras. É isso que você tem que entender. Começa a entrar em crise a república porque esses generais começam a pedir mais poder. Esse é o ponto. Deixa eu ver se eu preciso grifar mais alguma coisa. Não. Pode continuar, Gabi. No entanto, No entanto, em razão das disputas pelo poder, os romanos envolveram-se em uma guerra civil e, para contornar os conflitos, foi necessário instituir os triunvi- triunviratos, governos de 3 pessoas que estabeleciam entre si uma aliança político-militar. então, se eu acabei de falar para vocês que os militares começam a ter poder, como que a gente acaba com essas brigas por poder, né? Aqui, ó, as disputas de poder. Como que a gente finaliza esse problema? A gente cria um triunvirato, né? Que seria um poder de 3 pessoas, sendo que vai colocar um militar aí no poder também, certo? Se a gente está falando que está criando poder desses militares, então a gente coloca um militar junto, uma pessoa com poder militar. Muito importante. Triunvirato. Pode continuar, Gabi. Instituído em 59 a.C., o primeiro triunvirato era composto de 3 políticos de prestígio: Pompeu, Crasso e Júlio César. Os 2 primeiros gozavam de reputação militar, enquanto César exercia o consulado e o cargo de pontífice máximo. César conquistou, entre 58 e 50 a.C., todo o território de Gália, atual França, e parte das Ilhas Britânicas, consagrando-se o mais importante general da época. Quem nunca ouviu falar de Júlio César, né? Parece em tudo, os filmes e tudo mais. Então, o que acontece? Ó, os 2 primeiros, qual que vai ser o poder? Militar. A gente já acabou de falar para vocês que, que precisava de um militar ali, precisava de alguém de prestígio. Então, os 2 primeiros, Pompeu e Crasso, teriam poder militar. Só que que era o César, ele exerceria o poder de pontífice máximo. Ah, professor, o que é isso? Ó, era um alto grau sacerdócio, né? Um alto grau do poder religioso e máxima autoridade religiosa. Pode grifar aí que é muito importante, tá? A parte que explica isso. Então, César, ele era considerado a autoridade máxima religiosa. Então, 2 militares e 1 religioso. Muito importante. Então, o César foi começando a se destacar cada vez mais por suas conquistas e acabou sendo o principal, né? Sendo considerado o principal nome. Não é à toa que quando a gente vê filme de Roma, a gente ouve muito falar de Júlio César por causa do seu poder. Muito importante. Pode continuar, Gabi.
Ah, vocês estão entendendo, gente? Eu estou avançando. Vocês não estão Uhum. falando nada? Sim. Tá bom, então. Pode continuar, Gabi. Com a morte de Crasso durante uma fracassada invasão da Mesopotâmia, os senadores aproximaram-se de Pompeu e afastaram Júlio César do governo, desencadeando uma guerra civil. Mobilizando suas legiões, César venceu a guerra em 45 a.C. e retomou o controle do governo, acumulando os poderes de cônsul, tribuno e supremo comandante do exército. Aí, pronto. Ele era tão poderoso, né, Júlio César, o nome dele era principal, né, entre esses três, que mesmo que os senadores tivessem se aproximado do Pompeu, nessa guerra civil, ele conseguiu mais apoio, né? Júlio César, então, ele vence essa guerra pela disputa de poder, né? Essa guerra civil, retoma o poder e ainda tem os poderes totais. Ele é cônsul, que é uma das maiores, que eu já expliquei na aula passada para vocês, um dos maiores cargos que tem em Roma, tribuno, que ele controla a legislação, e supremo comandante do exército. Ponto, ele é os três. Tem o poder religioso, ele tem o poder político e ele tem o poder militar. Então, fechou o poder nele. Deixa eu voltar aqui para vocês grifarem. Quando vocês terminarem, vocês me avisem? Uhum. Ah. Pronto? Soroço do meu coração? Pronto. Fran, Gabi, Sofia. Oi? Terminaram de Pronto, grifar? Pronto. Pode ir? Tá bom, então. Fui. Luiz? Tudo tranquilo, José, pode ir. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Essa parte de Roma é muito texto. Meu Deus do céu. Calma aí. Tá, vamos lá. Força na peruca. A gente tá avançado, né? O pessoal já começou a apostila 4 já? Com vocês? Módulo 4, quer dizer? O Anderson já tá na 6. Ah, o Anderson é, ó, louquinho. Não, mas é que ele tem muita apostila, né, gente? Muitas páginas. Então, e a parte de exercícios é mais fácil, né? Ele ensina e bora exercício, né? A minha parte é muito conteudística. Não tem o que eu fazer, né? Tenho que passar por tudo isso. Mas, enfim, tô na apostila módulo 4, arrasando, né? Então, vamos lá. Eu acho que história tá mais rápido que sociologia. Ah, sem dúvida. Ai, nem me fale, Isa. Sociologia, ó, tamo lascado, hein? Amanhã eu vou ver de conseguir avançar mais. Porque tem que pedir na prova, né? A apostila. Como que eu vou pedir sem Não conteúdo? precisa pedir, na verdade. Como vai ser a prova mesmo, José? Você pode explicar de novo? Eu vou cobrar de vocês o módulo tal e vou cobrar de vocês a resolução das questões em um horário de aula. Vai ser oral? Não, escrito. Vocês vão anexar para mim na atividade que eu vou lançar na hora da prova. Prova não. Vai ser semana que vem? Semana que vem. Quinta, história. Sexta, sociologia. Ok. Eu já expliquei sobre a questão da internet. Obviamente, resposta da internet não vou considerar. Então, queira ou não, tem que estudar. Mesmo que for fazer um resuminho, né? Pode usar na hora da prova, o resuminho, mas as perguntas são específicas, né? Eu não vou dar de mão beijada uma questão geral que vocês podem só copiar o resumo. Não, é específico. Então, tem que estudar, tá? Estudar nossas lives que eu gravei, estudar, se for o caso, a videoaula, ver a parte da apostila, enfim, a mesma coisa que vocês fazem numa devolutiva, né?
para na hora da prova conseguir responder as questões. Não dá para... As questões é você que vai fazer ou a gente... Não, eu vou fazer. Ah, tá. Tá? E vai valer como peso 2, tá? Para recuperar... Ai, eu ainda estou amargurado por dentro, né? Um pouquinho o resultado da devolutiva de vídeo. Mas, enfim, para recuperar um pouquinho da nota que ficou, que quem não entregou, né? Ficou com 0 nessa devolutiva. Então, arrasar aí nessa atividade avaliativa da semana que vem. Vai! Quem agora? Deixa eu ver um nome. Quer que eu continue lendo, professor? Não precisa. Você que sabe, Gabi. Meu Deus. Tá Eu arrasando. gosto. Tá, Isso aí. posso continuar? Claro, arrase. Vai. Durante seu governo, César promoveu uma reforma político-administrativa, distribuiu terras entre os soldados, impulsionou a colonização das províncias, contribuiu obras públicas e reformou o calendário. No entanto, seus poderes despertaram a oposição de alguns senadores. O ditador foi assassinado por uma conspiração liderada por Brutus e Cássio, que se diziam dispostos a salvar a República. Então vamos lá. Subiu tanto, conseguiu tantas pessoas contra ele que ele acabou sendo assassinado, né? Então vamos lá. Primeira coisa, essas reformas político-administrativas são muito importantes de César, tá? Por que ele distribuiu terras a soldados? Quem vai imaginar? Por que, gente, que ele daria terra para os soldados? Ninguém vai chutar? Para se manter no poder nesse momento, o que ele precisa? Ah, mentira. Vocês estão... Não é possível. Gente, para se manter no poder, quem que tinha prestígio? Quem estava conquistando as terras. Então, se eu distribuo terras para os soldados, eu tenho apoio dos soldados, que é quem está conseguindo expandir o território romano. Vocês não sabiam ou vocês não quiseram falar? Não entendi agora. Mas, enfim, eu expliquei, tá? Impulsionou também a colonização de províncias, aumentando o território. Construiu obras públicas para se auto-vangloriar, né? Palácios, estátuas e tudo mais. Reformulou o calendário. Isso daí é mais paia, né? De suas medidas. Só que o que acontece? O que foi, Gabi, que se deu risada? Paia, tipo, mais reba, né? E o que acontece? Oposição do Senado. O Senado começou a não gostar dele ter o poder total. Então, o que acontece? Acaba sendo assassinado. Não tem que lembrar do Brutus e nem do Cássio, tá? Senão é muita coisa para lembrar. Pode continuar, Gabi. Os conspiradores, todavia, não conseguiram restabelecer as instituições republicanas. Em vez disso, o poder passou ao segundo triunvirato, formado por 3 partidários de Júlio César: o cônsul Marco Antônio, Lepidus, chefe da Ordem dos Cavaleiros, e Otávio, filho adotivo de Júlio César. Marco Antônio assumiu o controle do Oriente e Otávio incumbiu-se do Ocidente, enquanto Lépido ficou com o cargo de pontifício máximo. Intensas rivalidades pela supremacia política, porém, logo se manifestaram entre os 3. Muito importante. Vocês sabiam que eu ia falar isso, né? Então, o que acontece? Morre Júlio César, vamos tentar colocar o triunvirato de novo. Com o cônsul Marco Antônio. Quem nunca ouviu falar de Marco Antônio também? Nossa, muito importante esse cara aí. Tanto que ele vai ter um casinho com outra pessoa muito importante, que é a Cleópatra. Esqueci como fala. Cleópatra. Cleópatra. Né? Cleópatra.
Isso mesmo. Então, o que acontece? Ele tem um caso com a faraó do momento do Egito. Olha só, ele foi um cara célebre. Lépido, que era o chefe dos cavaleiros, né? Ele era da parte militar. E Otávio, olha o título dele. Filho de Júlio César, né? Filho adotivo de Júlio César. Então, Otávio, em alguma hora, ele vai tentar alguma coisa, né? Um spoiler aí para vocês. Otávio, filho do Júlio César, uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa. O Otávio não era importante o suficiente para ter um título bom, ele era simplesmente o filho do Júlio César. Então, mas por causa desse título de filho adotivo, ele acabou pistolinha. Isso aí. Então, o que acontece, gente? Marco Antônio, como eu falei para vocês, ele ficou com o lado oriental do Império. Então, ele controlou todo o lado esquerdo do Império. Enquanto Otávio, né, o Tavinho, né, o famoso Tavinho, que quer o poderzinho todo para ele, né, mimadinho, ficou com o lado ocidente. E Lépido, que ninguém ouve falar em Lépido, só de Marco Antônio e Otávio, ficou como o cargo máximo da igreja, né? Que é o pontífice máximo, tá? Agora vamos ver o BO que vai dar. Pode continuar, Gabi. Marco Antônio aliou-se a Cleópatra, rainha do Egito, e rompeu com Otávio. Iniciou-se uma guerra entre eles. As forças de Otávio derrotaram Marco Antônio no ano seguinte e ocuparam o Egito, que se tornou uma província romana. Lépido permaneceu com pontífice máximo até sua morte, em 12 a.C. Quando Otávio se autodenominou pontífice, com a concentração do poder nas mãos de Otávio, determinava a República Romana. Pronto. Não falei que o mimadinho ia querer... Ah, não. O brinquedo é todo meu. Vou levar para casa, né? Então, o que acontece? Arruma uma briga assim, tá? Se alia ao Egito, né? Por que eu tenho problema em falar Cleópatra? Cleópatra. Tá. Cleópatra. Ah, enfim. Então, o que acontece? E é muito difícil, não sei, minha língua enrola. Então, Marco Antônio se alia com a rainha do Egito, né? Rompe com Otávio, aí começa o BO, né? Uma guerra entre eles. Aí o que acontece? Otávio acaba derrotando Marco Antônio, certo? E daí ele deixa Lépido lá. Lépido é tipo aquele cara lá, né? Tá ali, né? Só existe. Então, Lépido nem falou nada. Ah, vou tentar batalhar com Otávio. Não, ele governou até morrer, tá bom demais. Então, o que acontece? Otávio, ele se autodenomina, então, pontífice, poder total religioso, e também acaba concentrando todo o poder em suas mãos. Com isso, acaba o período da República, instaurando o poder total no nosso querido Tavinho, tá? Ascensão e queda do Império. Ó, nem começou, já tá falando na queda. Quanto texto. Pois é eterno, né? Mas é massa, o assunto é bem animado. Uhum. Gabi pagando seus pecados. Não, Ataíde. Semana toda da Gabi. Tô pagando aqui agora. Ela gosta de ler. Pode continuar, Ou não. dona. É bom. Otávio recebeu o título de Augusto, venerado, passando a ser cultuado como um deus. Ele acumulou ainda os títulos de imperador, comandante do exército e de líder do Senado, iniciando o regime imperial em Roma. Seu poder político era superior ao dos senadores e ao dos demais magistrados. Prontinho, né? Por isso que a gente fala os Augustos, né? A dinastia dos Augustos. É essa dinastia, né? Dessas pessoas ligado ao Otávio, tá? Muito importante. Então, ele era cultuado como um deus, tá? Ele era o comandante, tinha o título de imperador, porque era comandante do exército, era líder do Senado, tá? E é isso, iniciando o regime imperial. Então, se eu perguntar para vocês qual era o poder de Otávio no início do Império, era justamente isso.
era cultuado como um deus, era comandante do exército e líder do Senado. Ah, professor, já deu na cara que você vai pedir. Então, pode continuar, Gabi. Os cônsules, edis, questores e pretores passaram a ser indicados por ele, deixando de ser eleitos pelas assembleias. Se por um lado o Senado, como instituição política, teve sua influência diminuída, por outro, os senados foram beneficiados porque passaram a ocupar a maioria dos cargos criados pelo novo regime, como os de comando no exército e os administradores nas províncias. Assim, o acesso às magistraturas civis e militares passou a depender, em grande parte, de uma rede de relações particulares de amizade e clientelismo entre o imperador, os senadores, a ordem equestre e a elite províncias. Então, o que acontece? Troca de favores, gente, né? Para o imperador continuar tendo o poder todo na sua mão, ele acabava comprando os líderes do Senado, né? Então, isso facilitou ainda mais o governo dele. Quem estava na live semana passada lembra dos cônsules, edis, questores e pretores, tá? Que eram magistrados políticos, né? Cada um no seu setor, né? Um comandava o exército, presidia o Senado, né? Comandava o Senado. Os edis tomavam conta das questões policiais, da reforma das ruas e tudo mais. Questores, calma aí, faltou os censores ainda aí que contava a população. Questores eram responsáveis pela justiça? Não lembro. Enfim, é isso. Eles eram políticos da época. Não vou pedir para grifar nada desse parágrafo. Pode continuar. Pax Romana. Nossa, isso aqui é rock and roll importante. Pode ir, Gabi. Sob a orientação do imperador, abandonou-se a política agressiva de conquistas e a administração das províncias foi aperfeiçoada, impulsionando o intercâmbio cultural e comercial no império. Essa nova política contribuiu para a estabilidade interna romana, sem que houvesse enfraquecimento militar e o esmorecimento do controle das províncias. Esse período, conhecido como o da Paz Romana, estendeu-se pelos 2 primeiros séculos do governo imperial. Muito importante, Pax Romana, cai em vestibular, eles pedem muito disso, que é o quê? Ó, primeira coisa, o imperador, ele tomou algumas atitudes nesse momento, que é o quê? Abandonou a política agressiva de conquistas, certo? Opa, isso foi a primeira coisa, tá? E o que ele fez? As conquistas que ele já tem, ele foi aperfeiçoando, ou seja, ele melhorou a administração do que ele já tinha, tá? E com isso criou um intercâmbio cultural e comercial no Império. Então, muita comunicação, muita questão cultural entre esse império que ele desenvolveu, certo? Então, o que acontece? Não houve mais enfraquecimento militar, tá? Ou as províncias, né, sobre o seu controle não estavam mais se revoltando. Então, realmente, Pax Romana foi um momento de esplendor, tá, do Império. Foi um momento de crescimento do Império, certo? Em que o comércio aumentou, não teve revoltas contra o seu governo, tá? A política estava mais amena, sem disputas de cargo. Então, Pax Romana, um momento de paz. E isso durou 2 séculos, tá? Os 2 primeiros séculos do governo imperial. Beleza? Uhum. Beleza. Então, pode continuar, Gabi. Da morte de Augusto, em 14 d.C., até o ano 235, sucederam-se 4 dinastias de imperadores: a dos Júlios Cláudios, a dos Flávios, a dos Antônios e a dos Severos. Nessa fase, denominada Alto Império, governantes como Calígula, Nero e Cômodo tinham forte apoio popular. Em linhas gerais, esse período caracterizou-se pela crescente integração política das aristocracias das várias regiões do Império,
realizada principalmente por meio da concessão da cidadania romana às lideranças provinciais, o que lhes permitia ingressar nas instituições políticas de Roma, como o Senado. Gente, muito importante essa parte, tá? Que foi uma estabilidade e foi trocando as dinastias que eu falei para vocês, que tinha dos Augustos, né? Depois vai para Júlios Cláudios, Flávios, Antoninos, né? E Severos. No sexto ano, fala um por um, mas, obviamente, pensando no vestibular, nem se quisesse, daria para lembrar de todas as dinastias e quem participou de cada uma delas, né? Esses são importantes. Calígula, ele era filho de Marco Antônio? Não lembro. Enfim, Calígula, muito importante, tá? Governou sobre um bom tempo. Nero, quem que é Nero? Ninguém nunca ouviu falar do imperador Nero? Não. Meu Deus! Quando você abaixa aquele programinha para gravar DVD no computador, o nome era Nero. Daí aparecia o Coliseuzinho pegando fogo. Nossa, nunca vi. Nossa, José, não. Minha mãe falou que isso não é da nossa época. Meu Nunca baixei um Deus! programa no computador. Exato. Aff, que pessoas! Foi longe, José, hoje. Pirateando os negócios. Não! Isso vai pro YouTube, hein? Cuidado. Eu não sei de nada. Gente, então continuando, né? Nero, o que que acontece? Nero, gente, foi o imperador de Roma que botou fogo em Roma, por isso queimaram o CD, o aplicativo. Então, o que acontece? Nero botou fogo em Roma para culpar os cristãos. Nesse momento do governo de Nero, foi o momento que mais se perseguiram os cristãos em Roma, né? Tanto que Paulo de Tarso, que era um dos... Como que fala? Apóstolo. Aê! Um dos apóstolos de Jesus Cristo, ele foi para Roma, né? No Império Romano, para disseminar o conhecimento cristão, né? O cristianismo. E nesse momento estava Nero. E Nero colocou uma perseguição muito forte. Inclusive, colocou vários cristãos em tochas, né? Em pedaços de paus elevados, e colocou vários cristãos amarrados e botou fogo neles, como uma forma de punir que eles tinham colocado fogo em Roma. Mas a gente sabe que depois, com os dados, né, que foi tudo uma armação dele para não perder o poder para os cristãos. Beleza? Ai, vocês não têm conhecimento de softwares. Pelo amor. É que a gente não pirateia as coisas, né, professor? Eu não sei do que vocês estão falando. Continuando Tá com medo aqui. do FBI, tá vendo as aulas dele. Eu Pela câmerazinha do vou notebook prestar dele. atenção no chat, não estou nem ouvindo o que vocês estão falando. As pessoas não acreditam. Então, não é que não acreditavam em Deus, Isa Rezende, é que em Roma eles eram politeístas, igual os gregos. Então, os romanos eram politeístas. Você imagina, chega um cara passando o cristianismo, monoteísta, né? Uma religião monoteísta. Ele achava que ele ia perder o poder, né? Porque quem controlava o culto, né, aos deuses eram os próprios imperadores e tudo mais. Então, Nero não aceitou isso, né? Nero não aceitava que perdesse o seu poder, né, como imperador. Então, foi por isso, né, esse momento. Trazendo conhecimento a mais para vocês, gente. Professor, falta 1 minuto. Ah, tá aí, Dê. Não, mas tô perguntando se é outro link. Eu sei. Olha o império aqui, gente. Olha o tamanho do império no século II. Pegou aqui a parte norte da África, Jerusalém. É nesse momento aí que crucifixam. Não é assim que se fala. Não estou sabendo. É crucificam. Crucificam Jesus Cristo. É nesse momento aqui, tá, gente? Não sei concordância. Poxa. Então, gente, é nesse momento, então, que Jesus é crucificado,
no governo no momento de Império Romano. Aqui, ó, eles chegaram a Jerusalém também. Então é isso. Deixa eu só parar o vídeo.